contabilidade. Então deixe que uma equipe de especialistas cuide disso por você. Procure a Saal Contabilidade e conheça um jeito prático e descomplicado de fazer contabilidade. Fale com um especialista pelo WhatsApp 98447-2244 ou pelo telefone fixo 3954-2244. Saal, consultoria e contabilidade. Auto Band News. Tudo sobre rodas e motores. Com Alexandre Campos. Fala, turma das 2 e 4 rodas. Meu nome é Alexandre, do programa Auto Band News Rodas e Motores. Tem lançamento do Nissan Sentra 2023 no Brasil. Se liga no bate-papo. A 8ª geração do Nissan Sentra chega ao Brasil por R$ 171.590. A Nissan trouxe do México o Sentra para encarar o Corolla e nenhum outro a mais, já que o sedã da Toyota foi o que sobrou nos catálogos. O Honda Civic subiu à estratosfera em preço e o Volkswagen Jetta também chegou perto em preço e perdeu as versões mais acessíveis. Nissan Sentra por R$ 148.490, R$ 171.590 a versão Exclusive, são preços relativamente competitivos. Se trata da 8ª geração, chegam bem equipados e com acabamento caminhando para a sofisticação, bom espaço interno e não tem mais aquele jeito de tiozão das primeiras gerações. A Nissan com certeza aprendeu a conceber carros bonitos. O Versa é um exemplo e até a nova Frontier. O motor, porém, é aspirado a gasolina, câmbio CVT continuamente variável e a geração número 8 foi lançada 4 anos atrás, não é das mais recentes. A receptividade da primeira onda vai determinar o futuro comercial. A concorrência é forte, mas só do Corolla, e a Nissan propõe vender 500 a 600 unidades por mês. Não é muito para uma rede de 180 concessionários, mais largo que seus concorrentes e com 5 centímetros a mais que a geração anterior. O novo Nissan Sentra ganhou um interior com mais espaço, oferecendo conforto acima do nível do segmento. Assim, o motorista fica em uma área confortável, de onde comanda o sedã, que tem direção elétrica com volante em forma de D, com base achatada, que proporciona melhor pegada das mãos e tem ajustes de altura e profundidade. Ali também estão funções de conforto e segurança, como os aletas para trocar de marcha, manuais, para as duas versões e o acionamento do piloto automático inteligente, o ICC. É isso aí, pessoal. Confira agora o nosso podcast, o Auto Band News Rodas e Motores, todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, aqui na Band News FM, sintonia 90.7. Tudo sobre carros e motos, de todos os jeitos e maneiras, uma conversa de amigos que você tem de participar, ao vivo e com transmissão pelo nosso canal do YouTube, o Rodas e o Band News Goiânia. Até mais, pessoal. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Pensou em adquirir o seu imóvel sob uma consultoria extremamente inteligente? O lugar é na Casa 9 Imóveis. Chegou em Goiânia uma nova imobiliária com os mais experientes corretores de imóveis. Contamos com gestão exclusiva, sistemas modernos para que a sua experiência seja única, tanto para comprar, alugar ou vender o seu imóvel. Fale conosco, 62-2020-2553, WhatsApp. Está chegando a hora de você realizar o sonho da sua casa nos seus jardins. Neste sábado, 15 de abril, lançamento do Jardins Frankfurt, o mais novo Jardins na GO 020. Casas de 3 e 4 quartos com financiamento fácil FGR e parcelas a partir de R$ 1.400. Conheça as casas decoradas no estande FGR. Jardins Frankfurt, o melhor lugar para a sua família viver feliz. 3282-8855.
Agora são 7 horas e 55 minutos. Seguimos aqui te atualizando, alternando com a rede Band News de rádio, com as notícias locais de Goiânia, da região metropolitana e do centro-oeste do país. E por falar nisso, a Polícia Civil do Distrito Federal prendeu um homem suspeito de criar, olha só, um aplicativo fake da Caixa Econômica Federal e desviar, gente, 30 milhões de reais. É brincadeira. O hacker foi preso na cidade de Alto Paraíso de Goiás durante uma operação do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado da Polícia Civil do Distrito Federal. O golpe envolvia saques do auxílio emergencial. A Polícia Federal já havia detido o homem conhecido como, abre aspas, BR Turbo, durante a operação Saque Aniversário. Ele foi apontado como chefe do esquema criminoso. 7 horas e 56 minutos agora, 7h56. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Seu caminho. Voltamos a fazer aquele giro no trânsito, né? Como a gente falou mais cedo, obviamente sábado de manhã aqui nos parâmetros de trafegabilidade de Goiânia é sempre geralmente tranquilo, mas tivemos um acidente mais cedo ali na T63 com a T4, né? Envolvendo 4 carros. Vamos dar uma olhadinha como é que está a situação nesse momento aqui, dar uma verificada no nosso mapeamento virtual, ver se ainda prevalece essa situação de acidente. Não, temos ainda apenas um carro envolvido nesse acidente. Para quem está vindo da T63 no sentido Praça da Nova Suíça, para quem já passou ali e cruzou a T4, os demais veículos envolvidos nesse acidente, né, de 4 carros, já foram removidos. Então o trânsito segue fluindo normalmente na T63 com a T4. Obviamente, se você puder evitar esse sentido da Praça da Nova Suíça, evite para poder não ter tanta dor de cabeça, mas por conta de ser sábado pela manhã, o trânsito segue tranquilo, né, como geralmente acontece, exceto algumas exceções. Eu lembro a você que daqui a pouco a gente alterna com a rede Band News de rádio, com a atualização do noticiário nacional, e às 9 da manhã eu retorno com o Manhã Band News sábado. Hoje vamos falar sobre a inclusão do esporte. Temos inclusive a presença de atleta olímpica. Você talvez se lembre, você que tem um pouco mais de experiência, das irmãs Janildes, né, que brilharam, né, aqui justamente na questão do ciclismo, né, com participações em Olimpíadas, em vários campeonatos, e a gente terá entrevista com ela e com a representante também para falar sobre a inclusão no esporte, que no meu ponto de vista aqui no Brasil é muito pequena, é pífia em relação a vários países, inclusive a países subdesenvolvidos, né, com a economia bem aquém em relação à nossa economia, a macroeconomia brasileira. Vamos descobrir também, vamos conversar com a representante aqui do governo do estado. Agora faltando 2 minutos para as 8 da manhã, 2 minutos para as 8. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Como está a sua área de TI? Quer proteção de verdade, expansão da sua rede e soluções de tecnologia para seu negócio? Fale com a gente. Somos a Zener Digital, uma empresa com profissionais super capacitados e com mais de 26 anos de experiência em TI. Apoiamos você na redução de custos, segurança de dados e infraestrutura de rede, servidores confiáveis, serviços em nuvem de alta qualidade, backup seguro, rede Wi-Fi com grande performance e alcance consultoria em TI. Amplie seu negócio e deixe sua área de tecnologia com a gente. www.zener.digital. Na Zener você pode confiar. Está chegando a hora de você realizar o sonho da sua casa nos seus jardins. Neste sábado, 15 de abril, lançamento do Jardins Frankfurt, o mais novo Jardins na GO 020. Casas de 3 e 4 quartos com financiamento fácil FGR e parcelas a partir de R$ 1.400. Conheça as casas decoradas no estande FGR. Jardins Frankfurt. O melhor lugar para a sua família viver feliz. 3282-8855. Chegou aos cinemas Super Mario Bros, o filme. Nossos queridos encanadores Mario e Luigi vão entrar em uma nova aventura agora nas telonas do cinema. Vamos lá, Mario! Nossa grande aventura começa agora! Super Mario Bros, o filme. Mario! Hoje nos cinemas. No Cinemais Goiânia, são 3 unidades para você aproveitar. Saiba mais em cinemais.com.br. Band News FM. Band News FM. Em um segundo,
tudo pode mudar. Auto Band News, Rodas e Motores, com Fernando e Alexandre Campos. Muito bom dia, meus amigos e ouvintes da Rádio Band News Goiânia 90.7. Estamos ao vivo aqui nos estúdios da rádio, transmissão ao vivo pelo YouTube. Inclusive, se inscreva no canal Rodas e Motores e Band News Goiânia. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre E, jornalista especializado do programa Rodas e Motores e também amante do automobilismo. Começa agora o nosso podcast Auto Band News Rodas e Motores, ao vivo e a cores pelas nossas plataformas digitais, sempre aqui ao lado de gente que conhece tudo, todos os sábados ao vivo, das 8 às 9 da manhã. Falamos sempre de negócios, valores, carros novos e usados, corridas de kart, Fórmula 1, Fórmula 200, notícias, comentários, lançamentos e novidades, e sempre acompanhado, como eu disse, de gente que conhece e que domina o assunto. A nossa equipe é completa. Comentários do jornalista especializado e que conhece tudo do setor, Fernando Campos. Negócios e usados, Luciano Kovac, que está aqui conosco. Ele que esteve ausente aí há algumas semanas. E a ausência da nossa correspondente feminino, a piloto de kart também, a Daiane Cristina, que não pôde estar aqui conosco, inclusive um grande abraço, Dai. E hoje o nosso convidado é ele, Walter Dalmas, diretor da Saga Nissan, que está aqui ao meu lado. Muito bom dia, Walter. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando do que a gente gosta, né? Falar de carro, isso é maravilhoso para nós. E vamos que vamos, vai ser um dia bem legal. Também aqui na minha frente, o meu grande amigo Luciano Kovac, que esteve de férias aí durante 15 dias, numa incursão pelo Brasil afora. Bom dia, Kovac. Estava com saudade, meu amigo. Oi, eu estava com saudade também. Bom dia a todos, a você, ao Walter. Eu acho que eu sou o Fernando, eu acho que é a mesa mais carioca que vamos ter aqui nesse podcast, né? Bom dia aos nossos ouvintes aí, um prazer retornar. Tava morrendo de saudade de vocês e dos nossos ouvintes aí. E também aqui ao meu lado, quase de frente a mim, o jornalista Fernando Campos, que conhece tudo, está há mais de 50 anos no setor e todo sábado está aqui compartilhando o conhecimento que ele tem. Bom dia, Fernando. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos amigos da Band News e do Rodas e Motores. Principalmente, bom dia ao Kovac, que está de volta, e ao Damas, que é o homem da Nissan e da Saga em Goiás. Tudo aquilo que a gente puder entender sobre Nissan, nós vamos esclarecer agora. Pois é, e hoje nós temos alguns tópicos aqui. O primeiro, vamos falar do lançamento regional do novo Nissan Sentra, na Saga Nissan, que acontece, já está, inclusive o Walter daqui a pouquinho vai explicar isso, já está acontecendo em Anápolis o lançamento regional, na segunda-feira aqui em Goiânia, na Saga Nissan na BR-153. Vamos falar também da Saga Nissan e a Tecno Show, que aconteceu recentemente. Um assunto que está sendo abordado na internet, que é aquele problema dos eixos do Nissan Kicks. E aí, nós não queremos criar polêmicas, pelo contrário, o Walter está aqui, inclusive, para reforçar que é uma questão meramente comum de recall e dar todo o feedback aos clientes da marca. E também dicas de seminovos com meu amigo Luciano Kovac. E a pergunta, né, o tema abordado hoje é: qual o critério de análise para dizer se o carro é bom ou ruim no ato da compra do veículo? E aí nós estamos falando de carro seminovo. Mas, antes de mais nada, vamos falar, viu, Walter, lançamento regional. Eu estive no lançamento do Nissan Sentra em São Paulo. Eu e a Dai estivemos lá por o evento de lançamento do carro. Fizemos o test drive do veículo, falamos aqui, inclusive, na semana do lançamento do carro, a gente falou do Nissan Sentra, e agora vocês fazem o lançamento regional que está acontecendo em Anápolis, e depois
em Goiânia na segunda-feira. Explica aí, Walter, como é que está acontecendo esses lançamentos simultâneos aí do Grupo Saga? Exatamente isso. A Nissan trouxe de volta para o Brasil o Nissan Sentra. Pode colocar as imagens do Sentra aí, Gi. Um belíssimo carro. É um sedã. É um carro um modelo de carro, esse sedã é um carro que no Brasil hoje nós temos poucas ofertas, né? Todo mundo apostando mais nos SUVs, mas para quem é apaixonado em sedã, por exemplo, eu sou muito apaixonado em sedã. Para quem gosta do sedã, é um carro realmente diferenciado e que vem para combater e para alcançar o espaço dele no mercado de uma forma bem simples e com muita tecnologia e muita segurança embarcada num veículo só. Então, quer dizer, é um carro que é sucesso no mundo, é um sucesso absurdo no mundo inteiro e agora aqui no Brasil também. Faz parte de um projeto maior da Nissan. A Nissan é uma marca que está trazendo, está crescendo muito no Brasil e trazendo muitas novidades. Quer dizer, esse é um dos projetos. Vários projetos virão aí pela frente. Alguns a gente sabe, outros ainda não. Mas ele vem para isso, para consolidar e para dividir um pouco desse mercado que hoje está praticamente sozinho, né? Um concorrente nosso está praticamente sozinho. Então ele vem para trabalhar nesse ponto aí. Quanto a Anápolis, ontem nós fizemos não só o lançamento do Sentra, ontem e hoje, mas também a inauguração da nova loja. Ficou belíssima, belíssima, belíssima. Uma loja do padrão que o anapolino merece e acho que vai ser a loja mais bonita aqui, defendendo aqui a marca Nissan, a loja mais bonita de Anápolis é essa nossa loja agora nova, a Saga Nissan em Anápolis. E também o lançamento do Centro. Antes de passar a bola e não só para o Kovac, mas para o Fernando fazerem as perguntas, porque nós sempre temos dúvidas, a pergunta é, para o lançamento regional em Goiânia na segunda-feira na BR-153, né, que é da Saga Nissan, isso é aberto ao público ou apenas para convidados? Como é que vocês estão organizando esse lançamento regional? Não, é claro que é aberto ao público. A gente até aproveita aqui a rádio para convidar quem quiser conhecer esse novo sedã. O carro ficou maravilhoso, vale a pena passar nas nossas lojas e conhecer. Nós vamos fazer isso na loja da Saga BR-153, também pelo mesmo motivo. É uma loja que a gente acabou de refazê-la, está no padrão da Nissan japonesa também, e aí nós começamos com esse lançamento lá. Mas qualquer loja hoje da Saga Nissan que o cliente passar, ele vai, sem dúvida nenhuma, conhecer esse maravilhoso carro. Bem, Kovac e Fernando Campos, curiosidades, o Grupo Saga é gigantesco em Goiás, né? Um grupo muito importante. E a Nissan, ela está trazendo um produto, falamos do sedã, que um carro excelente, um acabamento realmente primoroso. Perguntas, você, Kovac, já trabalhou em quase todas as concessionárias em Goiânia? Bom, o Grupo Saga é uma referência, né? Não tenho o que falar de um grupo que não atua somente em Goiânia, né? Ele pega, eu acho que de Goiás para cima, norte, nordeste, se não tiver em todos os estados, eu acho que tá muito próximo. A gente estava conversando aqui com o Walter me pontuou que são mais de 100 operações, né, Walter? Isso. Eu acho que é um dos maiores grupos de concessionários autorizados do Brasil, viu? Eu me arrisco a dizer que deve estar entre os 5 maiores, se eu não estiver falando besteira. Até o ano passado nós éramos o maior. Hoje a gente sabe que tem outros grupos que cresceram um pouco mais em número de quantidade de lojas, e nós estamos entre os 3 maiores grupos de concessionários do Brasil. É um excelente resultado, né? Bom, o que eu tenho a pontuar da Nissan? O Sentra, ele é um carro fantástico. E ele é a prova viva ou reviva de que o brasileiro não sabe comprar carro. Né? Porque assim, o brasileiro compra, vou falar, né? Não tem, acho que aqui a gente pode falar abertamente, o brasileiro compra o Corolla, mas ele não avalia o Sentra.
E se ele parar e fizer a análise dos dois carros, esquece as marcas, tira o símbolo e coloca os dois carros e fala assim, qual é o carro que você gosta? Se ele não soubesse, eu garanto a vocês que ele compraria o Sentra. Mas é todo o peso que a Toyota carrega. Eu sei que aqui a gente não está defendendo o Grupo Saga, porque o Grupo Saga está aqui, porque o Grupo Saga é representante da Toyota também, nós estamos falando de produtos, de carros, né? E o que me chama a atenção é, assim como a Dai, um abraço para a Dai, o Walter também é um amante de sedã, e engraçado que o sedã vem perdendo espaço, mas nós encontramos muitos amantes de sedãs. O que eu pontuo, e eu até aproveito aqui a oportunidade, eu acredito que todos deveriam ir à Saga no lançamento do carro para conhecer o veículo com o coração aberto, porque é um carro fantástico. E além disso, qual que é a minha pergunta para o Walter? É aquele ditado, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Nós falamos uma parte positiva. Agora eu queria... quando eu trabalhei na Nissan, há alguns anos atrás, eu sentia a Nissan em demasia com conservadorismo que não deveria haver. Eu via a Nissan nas reuniões com a montadora muito assim, não, mas nos Estados Unidos nós somos líderes, aqui no Brasil eu falava, gente, isso não pode, isso não dá certo, vocês aqui precisam ter um posicionamento diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos vocês são referência, aqui não. Então, eu queria saber do Walter, porque assim, uma coisa que me desagradou no Kicks foi o seguinte, a Nissan, em vez de trazer uma nova tecnologia mecânica para o motor, eu sempre fui um grande defensor de Kicks, a minha mulher adora o Kicks, eu já perdi a conta de quantos eu tive, mas o que eles fizeram? Eles diminuíram a potência do motor para enquadrar o motor naquela questão das emissões de poluentes. Isso eu achei que foi meio que uma infelicidade da diretoria da Nissan. Então eu queria entender do Walter o seguinte, a Nissan melhorou um pouquinho com relação a isso, eles estão se adequando, porque na minha época, para você faturar carro, eles abriam uma planilha de Excel, aí copiava e colava o chassi no e-mail para central de faturamento, e aí depois o cara respondia, não, esse chassi aqui já faturou, é outro. E aí, em comparação, o pessoal da GM sentava na minha frente, abria o computador e esse carro ia faturando automático. Então eu queria entender um pouco dessa evolução da administração da Nissan, porque o produto eu acho que ele é incontestável. Bom, para te explicar, Luciano, assim, primeiro a Nissan no mundo é um dos maiores grupos de marcas de concessionária do mundo. Inclusive, né? Walter, diga-se de passagem, ela é líder no Japão. Tá? No Japão ela é líder. Aí nos Estados Unidos ela briga cabeça a cabeça com a Toyota. Na Tailândia, que é um centro de referência de caminhonetes, ela alguns anos ganha, outros anos ela perde da Hilux, eu digo nas picapes. A Nissan é uma japonesa. Como japonesa, ela é mais tradicional. Né? O japonês é assim, a Toyota é assim, a Honda também é assim. Eu tive a sorte e a gratificante, e para mim é muito gratificante, eu fiquei 15 anos na Toyota. Então eu conheço bem o produto, eu participei do lançamento do produto IMV, né, que é a nova Hilux, em 2004. Então é um mundo que eu conheço bem, que é o mundo japonês. Hoje a Nissan é totalmente, pura tecnologia, 100% digital, 100% antenada a todas as... Tudo que tem de novo tem na Nissan enquanto administração, isso eu posso te garantir. E o produto Nissan, ele é um produto que no mundo inteiro, ele é desejado, muito desejado, assim como o produto Toyota. O que vem sendo feito no Brasil é essa aproximação das marcas e também o crescimento de ambas, né? A Toyota vem crescendo nos últimos anos, a Nissan também é uma marca que vem crescendo e com os novos lançamentos vai crescer ainda mais. Então, realmente o japonês ele tem um jeito diferente de fazer carro e isso torna os carros deles mais confiáveis, mais duráveis, mais seguros, né? Quando você fala do Nissan Kicks, é um carro hoje que é altamente desejado, é um dos SUVs médios e pequenos mais vendidos no Brasil, se ele não for, ele está entre os 3, e assim, ele está chegando num curso de vida que ele já deveria ter caído, só que ele não cai, ele aumenta as vendas. Ano passado ele bateu recorde de vendas. Então a Nissan hoje ela está preparada para um futuro muito maior, para um crescimento muito maior no Brasil, assim como ela consolidou. O carro mais vendido do México, por exemplo, é o Nissan Versa, o carro mais vendido no México.
Então, nos Estados Unidos ela domina, enfim, tem alguns outros países que ela também, como o Japão, que ela também domina. Então ela vem agora, já há alguns anos, já há uns 6 anos, que ela preparou uma modificação muito grande e que está em curso e que faz parte de um plano global da Nissan, que é realmente crescer muito no Brasil. E é por isso que a Saga está investindo tanto. Hoje, só a Saga Nissan, nós temos 4 lojas no estado de Goiás, sendo 2 em Goiânia, uma em Anápolis, a outra em Rio Verde. Estamos preparando, até para os ouvintes da rádio, estamos preparando já para os próximos meses a abertura de Jataí e em seguida a abertura de Catalão. Então é o tanto que a Nissan está acreditando no mercado e acreditando muito em Goiás através da Saga, né? Fernando, você que é um amigo, inclusive, do Sérgio Maia, o que você, durante todo esse tempo que você acompanha a indústria, inclusive a Saga, e aí o Walter está aqui para a gente falar de Nissan, curiosidades sobre o grupo? Não, eu sou do tempo em que a Nissan nunca perdeu a qualidade. Os japoneses são realmente especialistas em qualidade. Você não tem, por exemplo, gente com problemas indo na oficina. Se for para ganhar dinheiro na oficina, não monte concessionária Nissan, é fria. Agora, a Nissan teve uma época que só fazia carro com design administrativo. Isto é, não era um carro bonito. E carro bonito é o que vende. Carro feio não vende. De uns tempos para cá, a Nissan começou a fazer carro bonito. O Versa já é bonito, o Sentra já é bonito, e até a Frontier, que ganhou um visual bem mais agradável. Por isso é que lá em Rio Verde ela teve sucesso. É até curioso, porque aquela versão mais barata foi aquela que teve mais sucesso, a Ataque, porque custa 50 mil reais a menos. Tem hora em que não é só beleza, é preço. E o preço, claro que isso influi. Agora, no caso do Sentra, por exemplo, a curiosidade é a seguinte: a briga é pequena, porque é um concorrente só, praticamente, mas é pesada, porque é o Toyota Corolla. Qual é o argumento que você usa para você conquistar novos clientes num segmento que não é lá essas coisas, mas que tem seus admiradores, e que você está sozinho, praticamente, dizendo para o cara o seguinte: olha, compre o Sentra, porque ele tem o quê? Ele tem muito mais tecnologia, né? É um carro altamente tecnológico. O acabamento dele é perfeito. A beleza dele, a segurança, itens de segurança, né? O Alexandre esteve lá, viu itens de segurança do carro, sim, a suspensão multilink, a parte de freio, freio a disco nas 4 rodas, enfim, uma série de itens além da beleza e da tecnologia, fora que ele está mais atualizado em relação à beleza externa do carro. O né? acabamento, a gente está vendo nas imagens. É uma aí. coisa fantástica. O carro é muito bom. Só corrigindo um detalhe, até nisso eu acho que a Nissan, o japonês, ele pensa corretamente. A Nissan, ela vem com uma quantidade de Sentras mensal muito tranquila, sem estresse. Não vai ser um carro para competir em market share, em número de emplacamentos com o Toyota Corolla. Ele vai ser um carro que vai ser para aquele que quer um carro exclusivo, melhor e mais tecnológico. Então nós vamos trabalhar sim, muito forte o Sentra, mas numa quantidade que o mercado não vai bagunçar. Então nós não estamos aqui assim, vamos ter que tomar tantos por cento do emplacamento do Toyota Corolla. Não, nós vamos crescer um pouco esse mercado com tranquilidade e para aquela pessoa que quer realmente, que gosta de ter um produto mais tecnológico, mais bonito e mais seguro. Então é nessa linha que o Nissan Sentra entra. A expectativa nossa de mercado é ter aí, para vocês terem uma ideia, o tanto que ela é tranquila, é ter 20% do mercado, que 80% ainda vai ficar com o Toyota Corolla. Então
é bem tranquila. Então, a pessoa que quer que achar que isso é importante, tecnologia, desempenho, acabamento, beleza, enfim, tudo isso, segurança, vai ser exclusivo. Ele não vai ser tratado como, vem aqui, escolhe, esse aqui é branco, prata, preto. Não, esse aqui é o preto. A gente vai pedir para você, vamos fazer a coisa com calma e tal. Vai ser assim. Nós vamos trabalhar com bastante tranquilidade no mercado. Inclusive, eu que estive no lançamento do carro, e nós inclusive comentamos aqui, Walter, algo que sempre existem os haters, né, e aqueles que odeiam tudo, e se comentou também muito no meio, né, dos jornalistas sobre o freio de pé. E inclusive eu fiz uma pergunta no dia para o engenheiro, no lançamento do carro, e ele disse que era uma questão estratégica, né, a questão de optar pelo freio de pé era uma questão de custo, porque se você tirasse o freio de pé para o freio eletrônico, freio de dedozinho hoje, isso teria um ganho, né? Um ganho que eu digo, um aumento de preço no valor do produto, e a Nissan optou em realmente ter um item como o freio de pé, mas que isso não desabona o carro, pelo contrário, o carro continua com muita tecnologia. Eu que estive lá, andei no carro, o carro realmente é muito bem, o acabamento premium, da versão premium, né? Porque essa é uma versão exclusiva que você paga um pouco mais, mas mesmo assim, falando de preço, se você pegar o carro de entrada, porque são duas versões, realmente você tem uma diferença de valor em relação ao concorrente direto, que é o Corolla. Então, de fato, a gente está falando de valores de um carro na versão topo. Se eu não estou enganado, se não falha a minha memória, é um carro de 153 ou 156 mil, é isso, Não, Walter? o topo 171. 171, é isso aí. Aí com a versão premium, com esse acabamento... Até 174. E a versão de entrada, acho que 148. Até você comentou sobre isso, né, Kovac? Falamos sobre isso. E deixa eu te dar um testemunho sobre a questão do freio de pé. Sabe o que isso muda no dia a dia? Nada. Isso aí é besteira. Por quê? Testemunho meu. Eu ando num carro que tem freio de pé. Isso não muda nada pra mim. Aliás, o que muda é o seguinte, quando eu pego um carro, né, porque às vezes lá na loja a gente anda em vários carros, quando eu pego um carro que tem freio de mão, eu puxo o freio de mão e vou lá no pé. É automático. Então assim, cara, não muda nada. Não muda, eu acho que é um ponto, óbvio, eu acho que a indústria, ela se movimenta e ela tem que buscar alguma coisa pra falar mal do produto concorrente, né? Apesar que a gente escuta muito isso, né? Não fala mal do produto do concorrente, fala bem do seu produto, etc. Tal. Mas a indústria sempre tem os haters, sempre tem alguém que vai achar alguma coisa. E se não achar o freio de pé, vai achar a ausência do painel TFT. Se não achar a ausência do painel TFT, vai achar a ausência de uma mecânica turbo. Mas como também o Corolla não tem uma série de itens. Então é questão de estratégia de indústria. A própria Honda, eu tô com o Honda City de teste, é motor aspirado, o Honda City também é motor aspirado. Tem montadoras que optam pelos motores aspirados. Sim. E são muito bem sucedidas. Sim. Né? Então isso é uma questão de estratégia. Sim. E se você sair da Honda, pegando ali, já saiu de linha, né? Você pegar o Civic, saiu e voltou, mas você pegar o Civic G10 e você sair do EXL, que é o topo aspirado, e você for pro Touring, que não muda tanta coisa assim, mas já tem um motor 1.5 turbo, vai ver a diferença de preço e ver se compensa. Tem tudo isso. A questão de ser uma marca com DNA japonês, ela faz com que algumas coisas aconteçam. Mas a questão do freio de pé não é só financeira. O que a gente, até o Roberto falou aqui no começo, não quebra, não estraga, não tem... se depender de viver de oficina, você não vai ganhar dinheiro. E é a pura verdade. Duas coisas eu poderia falar sobre o freio de pé. Primeiro, é mais seguro, é mais eficiente no que ele se propõe a fazer e não quebra, não estraga. Essa é uma característica tanto da Toyota, quanto da Honda, quanto da Nissan, dos japoneses verdadeiros. E a outra coisa é que esse carro, ele é um carro mundial. E aonde ele domina a aceitação, por exemplo, nos Estados Unidos,
em outras partes do mundo, que ele é o carro mais vendido, a aceitação para o freio de pé é muito grande. Então, assim, às vezes o que para nós é um problema, para outro lugar é até uma exigência, até um pedido, né? Então, ele vem, e a gente não queria trazer, isso eu estou falando pela Nissan, a Nissan não quis trazer um produto adaptado ao Brasil, então ele trouxe exatamente o modelo, o carro, que é um sucesso fora. Pegando só essa questão de como é importante não adaptar um carro, eu vou dar um exemplo de uma outra montadora japonesa, a Mitsubishi. A Mitsubishi tinha Pajero Full com roda aro 18. E aquele carro é um tanque. Aí, dado o momento, houve um facelift, eu não vou lembrar aqui exatamente qual que é o ano, e mandaram o carro com roda aro 18, projeto com roda aro 18, capa catalão. Aí o que os engenheiros brasileiros fizeram? Porque o brasileiro gosta muito de roda, arrancaram a roda 18 e meteram uma roda 20 no carro. Essa Pajero Full dá problema de suspensão. Ela bate suspensão, ela dá problema de... porque mudou, adaptaram o projeto. Esse dia eu estava conversando com um fornecedor nosso de mecânica, né, o Rodrigo lá da Evotec, vou dar o crédito a ele, claro, porque ele trabalhou inclusive na fábrica em Catalão da Mitsubishi. Ele falou: Kovac, você comprou uma Pajero, você não quer ter problema, ela tem roda 20, arranca as roda 20 e bota a roda 18. Conjunto original. Tira, compra e bota lá. Você não vai ter problema de suspensão. Se você mantiver a roda 20, como a roda é grande, o perfil do pneu é baixo, ela vai dar problema de suspensão. Então essa questão de não adaptar o carro para o mercado brasileiro é um ponto positivo, e uma outra coisa que nós precisamos entender. Também com a globalização e com as plataformas globais, existe essa situação. Realmente eles vão focar aonde eles têm mais força, eles precisam, diríamos entre aspas, agradar mais esse mercado do que agradar o nosso, porque o nosso não tem força. Se o brasileiro começar a comparar os sedãs, vai faltar carro na Nissan, e talvez amanhã ou depois eles desenvolvam um projeto exclusivo para o mercado brasileiro. Fernandinho, você inclusive já escreveu sobre o carro, sobre o Sentra. Você acompanhou aqui conosco a gente falando sobre o lançamento do produto, falamos até do freio de pé. E nós comentamos do painel pela uma questão de... Não muda nada também. Claro, pela uma questão de uma conformidade, porque outros produtos têm o painel de TFT, né? Às vezes a gente acha que todo mundo tem que seguir a tendência. Né? E o Corolla não tem, né? Não. Se eu não me engano. O Corolla não tem, né? Aquilo aí quando começar a queimar vai ficar uma maravilha. Então... Fernandinho, você gosta do posicionamento, de como é a atuação da Nissan no mercado? Porque a Nissan, inclusive mudou muito isso. A Nissan passou a ter um posicionamento de marketing e de expor o produto hoje de uma maneira muito mais efetiva. Eu falo que a Nissan, a marca Nissan, não sei se você concorda comigo, Fernando, que é uma marca que divulgava pouco os seus produtos, né? As pessoas conheciam pouco os produtos da Nissan. E a própria Nissan era conservadora nisso. Concorda, Fernando? Não, é porque teve um período muito longo, de décadas, em que a Nissan estava associada à Renault. Isso foi um período, digamos, bom e ruim, porque era uma associação boa de dinheiro, mas na qual a Renault participava como predominante. Os japoneses gostavam tão pouco disso que acabaram derrubando o presidente da Renault, que era brasileiro. Era um libanês brasileiro. Por quê? Porque eles não concordavam. Teve um momento que estava bom, a partir desse momento deixou de ser. E essa foi uma mudança fundamental na história recente da Nissan. Ela passou a ser muito mais autônoma, passou a ter decisões próprias, sem ter que consultar ou que pedir opinião à Renault. Depois entrou a Mitsubishi, que é uma outra marca importante, volumosa e de grande prestígio técnico. E a Renault, em compensação, perdeu espaço mundial. Isso tudo criou uma situação em que a Nissan adquiriu um predomínio que ela hoje usufrui. Como? Fazendo o que quer, ou fazendo aquilo que melhor lhe convém. Há uma pergunta que eu gostaria de fazer, e aí no caso especificamente com relação a Goiás. A imagem da Nissan em Goiás é assentada basicamente na Frontier?
Era, hoje não é mais, né? O Nissan Kicks faz muito sucesso, é um carro diferenciado em termos de aceitação no mercado. A Frontier também agora, principalmente quando você falou da nova, que ficou muito bonita, muito boa, muito, enfim, também cresceu muito nos últimos tempos. Mas a Nissan, só remarcando o que você mesmo falou para trás, a Nissan no mundo, ela tem uma série de produtos, né? São bem mais produtos do que estão aqui no Brasil. E ela é muito incisiva nesse mercado off-road, né? O mercado de picapes, mas também nas SUVs e nos sedãs. Então, no passado ela tinha uma cara de um carro de entrada com o Nissan March, que eu acho que isso foi um grande passo que a Nissan deu no Brasil, que foi mudar de patamar, né? E agora, cada dia que passa, ela vai tendo mais a cara dos produtos dela. Um dado interessante que eu vou falar sobre isso que você comentou, as palavras Frontier e Kicks são mais procuradas. Mas de certa forma bigodeia os interesses do consumidor, mas corrige os defeitos. Inclusive, já mudando de assunto, era só realmente para você dar um parecer a respeito dessas polêmicas que acontecem na internet. Tivemos inclusive uma queda nos nossos sistemas, e daqui a pouquinho estamos recuperando aí. Agradecer também a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Band News, que estão em sintonia na 90.7, né? Nosso programa Auto Band News Rodas e Motores, todos os sábados, das 8 às 9. E vamos falar agora um pouquinho, Walter, sobre a participação da Saga lá na feira, né? Na Tecno Show, um evento muito importante para o nosso estado, uma feira de agronegócios que não vende, né? Que não são expostos apenas os produtos, apenas carros, tem implemento agrícola, né? E vocês atuando sempre lá no mercado, como você disse, a Saga com uma concessionária em Rio Verde, né? É uma praça muito importante, como você disse, em breve vocês vão ter uma revenda em Jataí, mas fala pra gente, Walter, como que foi como é que em relação a 2022, como é que foi a feira esse ano da Tecno Show para o Grupo Saga? Muitos negócios fechados, e fala um pouquinho da importância dessa feira para vocês. Bom, primeiro falando sobre a importância da Tecno Show, acho que não só para o estado, mas para todo o Centro-Oeste, quem sabe até para o Brasil inteiro, né? Ano passado ela foi a maior feira do agronegócio do Brasil. Ela passou em volume de vendas, ano passado, 2022, ela passou em volume de vendas, em valor de vendas, a AgriShow, que acontece em Ribeirão Preto. Pela primeira vez, a Tecno Show foi maior do que a AgriShow. Então, a maior feira do agronegócio brasileiro no ano passado foi a Tecno Show. Eu estou falando no ano passado porque a AgriShow vai acontecer agora, no meio de abril, acho que é semana que vem ou na outra. E a Tecno Show já foi. Bom, esse ano foi um recorde histórico de faturamento na feira. Isso é um dado público, eu posso falar. Foram 11 bilhões de reais comercializados na Tecno Show. Isso nós estamos falando de máquinas agrícolas, caminhões. Tá rolando imagem aí, voltamos agora. Tá rolando imagem aí do nosso belíssimo stand. Nosso stand ficou Quem mandou essas imagens foi a Thaísa, que eu pedi, ela mandou prontamente, então, para exibir aí a participação de vocês lá em Rio Verde da Saga Nissan. Então, então são máquinas agrícolas, implementos agrícolas, caminhões, carros, sementes, adubos, enfim, tudo que é ligado ao negócio agro. Tudo que envolve, que o agro precisa, existe aí nessa feira. Então é uma feira muito esperada, muito desejada. Foram 11 bilhões comercializados esse ano. E a Saga Nissan não poderia ter ficado de fora de uma feira dessa. Nosso espaço é um dos maiores espaços. Nós temos, para você ter uma ideia, nós montamos uma loja lá de quase 1.600 metros.
Então não é brincadeira, é uma loja bem grande. Tínhamos 16 vendedores atuando full time, 3 gestores, enfim, é um evento que realmente durante uma semana para todo o agronegócio brasileiro. Né? E Walter, para a gente ir para os seminovos daqui a pouquinho, mas você também vai participar, porque a Saga vende seminovos, a Saga Nissan. Como é que está a participação da Saga, da Saga Nissan em Goiás? Como é que está a atuação de vocês aqui no estado? Até isso, uma pergunta muito boa. Eu gostaria de contar para vocês, isso é um fato que para mim é motivo de muito orgulho. A Saga Goiás, ela é hoje o maior vendedor brasileiro de picapes, de Frontier. Então, nós hoje vendemos o dobro do segundo colocado, que é o Paraná. Então, a média anual nossa foi 2 vezes maior do que o segundo colocado. A aceitação do carro é belíssima, nós que estamos dentro do agronegócio, ele foi muito bem aceito. Então, nós temos um market share hoje acima de 10% no produto Frontier, no estado, e com picos, principalmente em Anápolis, que nós chegamos a 25%, 26%, e em Rio Verde, que nós beiramos 18% a 20% todos os meses do ano. Então a Nissan está muito consolidada no estado de Goiás junto à Saga, e o projeto de expansão nosso se dá em função disso. Porque tudo que tem sucesso, você precisa estar reinvestindo o dinheiro para gerar continuidade nesse sucesso, né? Então, a Saga hoje, ela está cada dia mais forte na bandeira Nissan. É uma das bandeiras principais do Grupo Saga hoje. Nós temos 8 lojas entre Goiás, Brasília e Mato Grosso. Mas se eu vier daqui 6 meses, com certeza o número de lojas vai ser pelo menos 14 lojas Saga Nissan espalhadas pelo Brasil. Bem, vamos falar de seminovos agora. Vocês também comercializam seminovos, que eu sei, Walter. E aí esse assunto o Kovac domina lá. Já até peguei umas imagens de seminovos assim em geral, de um grupo pessoal que me autorizou a usar essas imagens, que é de carros variados. E o Kovac sempre é o cara que me pauta sobre esse assunto. E aí ele falou assim: vamos falar o seguinte, qual o critério de análise para dizer se o carro é bom ou ruim no ato da compra do veículo? Aí você vai falar qual o critério também. Mas Kovac, aonde você quer chegar com essa pergunta, meu amigo? É o seguinte, que a gente... Temos quase 20 minutos para falar. Vai falar muito. Tem tempo pra caramba pra gente falar sobre isso. O que as pessoas, elas querem? Elas querem um carro 0 km usado. Basicamente é isso. Só que isso não é possível. Então é muito importante que as pessoas tenham a consciência do que elas estão comprando. Da onde vai o limite de investimento. Então, por exemplo, eu já atendi clientes na loja que eles falam assim para mim: não, mas e aí, você fez um laudo pericial no veículo? Não, eu fiz a vistoria do Detran, passou. Vistoria do Detran, ela não verifica estrutura do veículo. Ela verifica os itens de funcionamento de segurança para o trânsito. É o quê? Seta, farol, limpador de para-brisa, buzina. É só isso. As pessoas precisam... mas eu fiz um laudo pericial no veículo. Tá bom, mas e além do laudo pericial? Porque, veja, eu recebo às vezes ligações assim: eu estou procurando um carro 2012. Tudo bem, é uma pessoa que tem um target de valor de investimento de um carro 2012. Mas eu queria um carro sem retoque de pintura. Aí eu viro para a pessoa, às vezes pergunto assim: tá bom, você sabe ver se o carro tem retoque de pintura? Não. Aí o que nós preconizamos na KM21 Veículos é o seguinte: nós vamos falar a verdade, o que nós soubemos do carro. Eu já falo para o cliente, amigo, um carro 2012 eu nem analiso o retoque de pintura, porque a probabilidade dele ter um retoque de pintura é muito mais de 100%. Porque é um carro que tem 12, 13 anos de uso. Nós estamos aí, um carro com 15 anos de uso, um carro com 10 anos de uso, é praticamente impossível não ter dado uma raladinha no trânsito. E isso não desabona um carro com 10 anos de uso. Agora, se você pegar um carro que tem 6 meses de uso, tá? Com 1.000 km rodados, e ele tem uma lateral inteira retocada, desabona o carro? Cara, eu preferiria procurar um outro produto.
teria que entender o porquê que retocou essa lateral, o que aconteceu. Foi só um retoquezinho de pintura? Foi. Deixei o carro na rua, né, um vândalo passou e arranhou o meu carro. Tá, mas com um carro com 6 meses de uso e 1.000 km rodados, eu tenho opções no mercado sem retoque de pintura. Então você é um cliente criterioso, você quer aquele carro assim, você vai encontrar. Então o que acontece com essas pessoas que compram os carros mais usados e são extremamente exigentes quanto a isso? São pessoas que ou elas vão ser enganadas, tá? Alguém vai chegar para ela e falar, esse carro não tem retoque de pintura não, e ela vai comprar o carro, ou ela não vai encontrar o que ela quer. E se ela encontrar o que ela quer, é o preço dela comprar um carro 5 anos mais novo. Aí é melhor ela caminhar 5 anos para frente. Então tem que ter muito cuidado quando a gente fala nisso. Eu queria entender como que o Walter pensa também na parte lá da saga. Vamos falar sobre outras qual coisas. Qual o critério que vocês usam também? Porque né, é muito importante a pessoa saber o ano, o target que ela está comprando. Estou falando de um retoque de pintura, mas, por exemplo, acontece às vezes numa batida. O carro deu uma encostadinha. Qual é o nível da encostadinha? Os carros eles são produzidos para pequenas encostadas. Eles são produzidos para se substituir uma peça. Eu vou dar um exemplo prático aqui. E aí entra mais uma outra situação. A gente tem que entender qual é, tá, a diretriz, o POP ou o POP, o procedimento operacional padrão da montadora para aquele veículo. Estamos falando de japonês, vou dar uma ideia de um japonês aqui. A Honda, se você der uma ralada, você der uma encostadinha no paralama traseiro do Civic, me refiro ao Civic até o G9, tá? O procedimento da Honda é a troca daquela peça. Ela não recupera, ela desponteia ali na ponta do porta-malas, desponteia lá na coluna, corta, tira a peça e coloca outra peça. Esse é o procedimento de um veículo reparado dentro dos concessionários autorizados Honda. Porém, quando você faz a substituição, essa substituição vai acusar no laudo pericial. Então ele vai sair lá no laudo pericial não conforme. Aí a pessoa olha um laudo e às vezes tem um carro desse, 2015, estou falando de um carro aí com 8 anos de uso, com 50 mil quilômetros rodados, de um senhor de idade que ele deu uma raspadinha um pouquinho mais pesada numa coluna do prédio e foi necessário trocar. É o procedimento da Honda, ele pegou, levou para um concessionário autorizado, e lá ele foi substituído, fez o procedimento que a montadora fala que é para ser feito. Aí nós fazemos um laudo, o laudo vai sair não conforme. Então quando também tem-se um laudo não conforme, as pessoas usam muito a palavra negado e aprovado. Eu não concordo com essas palavras, é um laudo que inconforme diz que está tudo em conformidade como o veículo saiu da fábrica, e o não conforme quer dizer que tem algo que não está em conformidade. Aí nós precisamos analisar o quê? E do que, qual carro? Como é o caso do Civic. No caso de um Civic desse, tá não conforme, é por isso? Eu indico esse carro. Uma quilometragem baixa, é um carro que não tem problema. Qual é a não conformidade dele? Trocou-se uma folha que não altera em nada a utilização, a segurança do veículo, porque é um procedimento da montadora. A montadora, a Honda, fala para fazer isso. É diferente você falar assim para mim, olha, o carro, o motorista perdeu o controle e bateu na lateral num poste. E aí entortou e pegou a coluna B do carro. Aí a gente tem um problema estrutural. Esse carro também vai sair não conforme. Então a questão não é conforme e não conforme. Quando você fala em não conforme, você tem que entender o porquê do não conforme. O não conforme é o quê? É porque pegou a coluna B. Cara, a estrutura, isso aí não dá, não tem nem como analisar esse carro, porque nós estamos falando de segurança. Tem empresas que fazem laudos que elas indicam uma não conformidade, por exemplo, quando o carro tem mais de 50% das peças retocadas de fábrica. Então vamos supor que você comprou seu carro 0 km, saiu para jantar com a sua esposa para comemorar a aquisição desse produto, parou o carro na rua, veio um vândalo e arranhou do capô do seu carro até a tampa traseira. Você pintou ali mais de 50% das peças do carro, o seu laudo não conforme. Mas você vai vender esse carro daqui a 3 anos de uso com 20 mil quilômetros rodados, ou seja, um carro que é um achado, é uma raridade, você vai fazer um laudo, ele vai dar não conforme, por causa da quantidade de peças pintadas. Aí, obviamente, que cada empresa de laudo tem o seu critério de análise entre conformidade e não conformidade. Tem empresa, inclusive, que nem analisa o laudo de pintura, ou o laudo de pintura ele é vendido à parte, ele é um plus no ato de que você vai executar o laudo. Mas é muito importante que as pessoas entendam, primeiro, o que é o não conforme e o que é o conforme em um laudo. Segundo,
Se isso impacta em segurança, se impacta em segurança, a minha indicação é: decline esse produto, porque você não sabe em que momento você vai se envolver em um acidente, e o que boa parte da população às vezes busca num carro um pouco melhor é a segurança, o conforto obviamente é a segurança. E aí terceiro é você entender qual é o seu perfil, aonde o seu target de valor chega. Não adianta você querer comprar um carro com 15 anos de uso, sem retoque de pintura, com 60 mil quilômetros rodados de único dono. Tem carros aí, tem pessoas que são verdadeiros cupins de carros. E aí você fala assim pra mim, o carro é único dono. Cara, não adianta. Se o cara não cuidou, não fez a manutenção preventiva, a manutenção corretiva vai ser mais cara. E às vezes você deixa de comprar um carro que teve 3 ou 4 donos, extremamente bem cuidado, para comprar um carro que é de único dono, que nunca viu uma concessionária na vida. Walter, eu falo que o Kovac entende mais. Quais são os procedimentos adotados exatamente nessa questão dos seminovos? Até porque vocês devem pegar produtos... Quais são, como é que vocês atentam e como que vocês avaliam esses produtos, inclusive dos seminovos, da questão dos seminovos que vocês têm da Nissan? Bom, seminovo, lógico, na Saga é uma coisa, é um negócio muito grande. O negócio de seminovos da Saga é bastante robusto. São 27 lojas só de seminovos. Então, a gente trabalha muito forte essa linha de seminovos também. O que o Kovac falou, e que eu concordo, que isso é uma filosofia da Saga, nós não podemos enganar o cliente. O cliente tem que saber o que ele está comprando. A Saga, ela tem alguns critérios para pegar, a gente pega. Qualquer carro, se você for lá para negociar o carro, nós aceitamos seu carro como base de troca. Só que a gente vai avaliar ele segundo todo esse cenário que o Kovac traçou aí. A partir desse momento, ele tem uma precificação também diferente. Se o carro tem 50 mil quilômetros, 4 anos de uso, nunca foi batido, não tem nada, está novinho, está dentro da garantia, ou acabou de acabar a garantia, mas o carro está imperfeito, ele tem um valor. Se o carro teve algumas avarias e tal, por menores que sejam, elas também tiram um pouco de preço do carro. No final, a gente chega num consenso e avalia o carro do cliente. Na hora da venda, é que a coisa muda. Carros com padrão de quilometragem um pouco mais alto, ou que indicam adulteração, por exemplo, de quilometragem, ou que tenham tido sinistros de média e grande monta, esses carros, nós repassamos ele para o mercado de garagens que são associadas através de um aplicativo. A gente faz isso tudo às claras. Quem quiser comprar no Brasil inteiro, compra os nossos carros. Esses carros nós não vendemos ao cliente. Carros que são vendidos dentro de qualquer loja Saga são carros que têm um padrão de qualidade mínimo. Então ele tem que ter baixa quilometragem, uma quantidade de anos, se não me engano hoje são 6, não sei se são 6 ou 8 anos no máximo. Nosso corte hoje é 100 mil quilômetros para carros de passeio e 120 mil quilômetros para caminhonetes, e que não tenham nada grave, que não tenha acontecido nada grave na estrutura do carro. Então é esse o padrão que nós vendemos. O padrão que nós compramos é qualquer carro, né? Nós compramos qualquer carro. Agora, uma coisa que eu queria falar em relação ao que o Kovac falou aí, que eu acho que ele está muito certo, só que a gente precisa entender, porque às vezes o ouvinte tem um carro que ele, infelizmente, tem uma batida de grande monta e tal, e ele está fadado ao fracasso. Não, tudo tem preço. Sim. Né? Então, o mercado precifica o carro que já foi batido e bem arrumado de um jeito, o carro que já foi batido e mal arrumado de outro jeito, o carro que não foi batido de um terceiro jeito. Então, todos os carros têm precificação. E é importante quem compra também pensar, porque às vezes a pessoa queria tanto aquele carro, aquele modelo, que vale a pena ele se sujeitar a pegar um carro que, por exemplo, teve uma batida frontal, porém foi arrumado numa empresa, numa concessionária, numa loja boa e tal, e que está perfeito, está em perfeito estado. Então,
Ele vai pagar mais barato por esse carro, se ele estiver negociando com uma empresa honesta, ele vai pagar mais barato por esse carro e vai, às vezes, poder ter aquele sonho que ele não conseguia ter de uma outra forma. Então, tudo tem a precificação correta para, nesse caso, nos seminovos, para cada coisa. Agora, uma outra coisa que é importante também, o ouvinte entender, é que o problema aconteceu, se foi na sua mão, ele é um problema que depreciou seu carro. Infelizmente, a gente precisa entender que não adianta falar, eu arrumei, eu bati na traseira de um ônibus, acabei com a frente e tal, teve até que trocar partes do motor. Não, mas ele tá novinho, só foi meu e tal. O mercado precifica esse carro de uma forma diferente e a pessoa precisa entender, tirar o amor. Amor não se vende, né? O carro, né? Essa é boa, tirar o amor foi... Na verdade, muito bem colocado pelo Walter, é o seguinte: todo produto tem preço, todo produto recebe uma oferta. Se vai ser revendido ou não naquela operação, na determinada operação, isso é uma questão da gestão, né, da loja ou do concessionário. Eu, por exemplo, mesmo sendo uma empresa infinitamente menor que a Saga, nós seguimos o mesmo processo. Pegar, eu pego. Aí eu repasso para aqueles lojistas que preferem trabalhar com esse tipo de carro. Inclusive, tem lojistas que são especializados nesse tipo de produto. Eles já têm... Eu nem tenho a técnica de venda disso. Eles já têm a técnica de venda, os argumentos, como que eles vão se posicionar. Então, eu acho que o importante, muito bem colocado pelo Walter, o cliente entender o seguinte, o ouvinte entender o seguinte: ele consegue sim vender o carro dele, ele precisa saber que o produto dele sofreu uma depreciação, e se foi algo que realmente pegou a estrutura do veículo, realmente houve um abalo e não se pôde manter a originalidade do veículo em termos de estrutura, e isso acontece muito, inclusive, com essas cooperativas de seguro, porque o seguro ele tem ficado muito caro, né? Então tem muita gente migrado para a cooperativa. Uma cooperativa, para dar PT num carro, meu amigo, é difícil. Entendeu? A seguradora não, ela já tem um padrão. Então tem muito carro que seria PT na seguradora que a cooperativa pega, recupera e bota no mercado. Então esse carro é um carro que ele, de fato, sofreu uma depreciação. E se infelizmente aconteceu na sua mão, não tem muito o que fazer. Você precisa entender isso e negociar o carro. Não adianta você pensar que o seu carro vai vender a um preço de mercado que ele não vai. E o mercado, ele é soberano. O que eu vou precificar, a Saga vai precificar da mesma forma. O que a Saga vai precificar da mesma forma, outro concessionário também vai e outro lojista também vai. A diferença é de R$1.000, R$2.000, isso se senta e negocia. Mas ele não vai ter uma diferença de R$10.000 em avaliação. Quando existe esse tipo de diferença, o cliente tem que esmiuçar para entender o que está acontecendo. Ou, por exemplo, ele está comprando um carro 0 km, que é um carro que tem uma margem, eu teria um desconto X, é uma jogada que se faz muito, e aí você dá com uma mão e tira com a outra. Você tem que focar em cima da volta. Ontem nós falamos muito isso. Eu recebi um contato de um concessionário, paguei R$105.000 num carro. E ele pegou e disse: olha, mas essa marca é chinesa, que fica próximo do Flamboyant, que vende carro elétrico, pagou 30 mil a mais. Aí ele vai pagar mesmo, meu amigo. Até hoje na rua eu vi só 2 ou 3 carros deles, então ele vai pagar 30 pau a mais mesmo. Porque qual que é a margem que ele tem lá? Inclusive, Fernandinho, diga, temos 3 minutos ainda. Não, eu só quero lembrar o seguinte: a importância do negócio de carros usados e seminovos para a estrutura do negócio de veículos. No ano passado, trocaram de donos 13 milhões de carros e motos. Você imagina que isso é mais do que 1 milhão por mês. O que é que isso significa em termos de negócio? É negócio todos os dias. E muito, né? Quantas pessoas vivem desse negócio? Você sabe quantas lojas tem por aí espalhadas vendendo carro usado? Mais de 50 mil. Mais as 6 mil, 7 mil concessionárias. Isso aí é um movimento que sustenta o negócio. Sem dúvida. Só por si, ele tem um significado social que é quase tão importante quanto de uma concessionária. Eu quero valorizar isso aí, porque às vezes a gente, como eu e o Kovac já conversamos várias vezes, o negócio às vezes é mal visto. Porque, lamentavelmente, tem gente ainda que não é
adequada ao negócio do ponto de vista da honestidade, da correção, etc. Tem um negócio nos Estados Unidos, uma pergunta que se faz, que é para saber se o cara vale ou não vale. Você compraria um carro usado de fulano? Isso era a pergunta que se fazia. Por quê? É um cara decente ou não é? Eu acredito que no Brasil se pode fazer a mesma pergunta, de uma forma menos do que nos Estados Unidos, porque lá o negócio é muito maior proporcionalmente. Mas é necessário ainda que o negócio de veículos usados sofra, de certa forma, um aperfeiçoamento e uma seleção para que ele volte a ser aquilo que deveria ser. Aliás, já indo para o encerramento, já são 9 horas, já vou encerrar aqui o programa, mas eu vou fazer uma brincadeira. Tinha uma brincadeira com meus amigos, Walter, que ele chegava, pô, comprei um carro bom demais, barato. Falei, foi aquele que caiu da cegonha, né? Então, é basicamente isso, galera. Então, tomem muito cuidado, procurem lojas e gente credenciada. Não deixem se passar para trás. Se informem. Hoje a internet está aí. Hoje você tem uma maneira... Eu até brinco também, que às vezes o cliente que chega para comprar um carro, ele está mais preparado que o vendedor. Sempre. Né? Então, fiquem atentos a isso. Procurem sempre lojas, o Kovac fala isso para mim, é verdade. Procurem referências, lojas de referências, lojas credenciadas, concessionárias que trabalham de uma maneira efetiva e séria, como o Kovac trabalha lá na KM21, e eu sou fã desse cara. Então, gente, estamos indo para o finalzinho. Walter, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. O espaço vai estar sempre aberto aqui, não só para a Saga Nissan, mas para todo o grupo, para todas as outras marcas. E vou ficar sempre muito grato quando vocês vierem aqui participar desse nosso bate-papo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço os ouvintes aí e estou à disposição, gostei muito. Homenagear vocês aí pelo conhecimento que vocês têm do automóvel, né? E é isso aí, tamo junto. Covacão, muito obrigado, cara. Você é o cara, como sempre. Obrigado pelas palavras. Um abraço a todos os nossos ouvintes, a todos aqui da mesa. Um abraço para a Dai, que hoje não pôde estar aqui. Fernandinho, muito obrigado. Você é o cara também. Eu estou feliz por estar vivo e ativo e principalmente colaborando com vocês diante do ouvinte e telespectador da Band News. Galera, então é isso. Acompanhe as nossas plataformas digitais, o meu Instagram, que é o @AlexandreE, o Instagram do Rodas e Motores, o @Rodas e Motores, o @Dai Volante, que é a nossa correspondente feminina, Daiane, um grande beijo, Dai. O @Belcar Fiat, que é nosso parceiro aqui, o @Band News Goiânia e o @KM21 do meu amigo aqui, Luciano Kovac. Se inscreva também no nosso canal no YouTube, o Rodas e Motores, e também o Band News Goiânia FM. Afinal, o nosso programa é transmitido pelas nossas plataformas digitais no YouTube. Dê sua sugestão, aperte o sininho, deixe seu like e nos encontramos aqui na Rádio Band News FM todos os sábados, das 8 às 9 da manhã, sintonia 90.7, ao vivo também nas mídias digitais. Encontro marcado aqui semana que vem, porque é o programa Auto Band News Rodas e Motores. Quem sabe faz bem feito. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Auto Band News